Oi, turma, do livro Transição Planetária, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda. No capítulo de hoje, capítulo 18, Reflexões e Diálogos Profundos. Tomados pelo encantamento ante as lições que nos foram transmitidas e havendo surgido o momento que todos desejávamos a fim de aprofundarmos reflexões, o caro Ivon indagou ao venerável amigo espiritual: penso que o nobre mentor está preparando-nos para experiências mais significativas do que estas que estamos vivenciando no momento, não é certo? A narrativa a respeito das nossas responsabilidades faculta-me pensar que as nossas vítimas estão necessitadas de nós, nos ambientes infelizes em que se refugiam. Poderia o caro orientador acrescentar-nos algo mais? Todos procuramos absorver os ensinamentos que viriam em resposta à indagação oportuna do querido companheiro. Sem fazer-se de rogado, Dr. Silvio relanceou o olhar portador de diferente brilho no momento e confirmou: o nosso propósito com as informações apresentadas é o de despertar em todos o sentimento de responsabilidade em relação aos acontecimentos infelizes que ocorrem no planeta e a onda de desespero que varre a Terra. Observamos as lutas sangrentas que defluem do terrorismo internacional e que, no início, Oriente e Ocidente se confrontavam. Não podemos esquecer que tais ocorrências ainda são remanescentes das infelizes cruzadas, que levaram os ocidentais à pilhagem e ao crime sob o comando de alguns reis fanáticos e outros semi-bárbaros, que, em nome da defesa do túmulo vazio de Jesus Cristo, avançaram como gafanhotos enfaimados com as suas hostes sobre as sementeiras culturais e riquezas que acreditavam poderiam tomar daqueles os quais elegeram como inimigos, sem que houvesse motivos para a turdida conclusão. Rios de sangue correram e ressentimentos profundos criaram barreiras entre as duas culturas que deveriam unir-se a fim de beneficiar a humanidade como um todo. Então, Oriente e Ocidente vivem em confronto desde as cruzadas, em razão de Jesus que nem no túmulo está, né? Por causa de um Jesus que eles criaram na cabeça deles lá, não o Jesus que nós conhecemos. De imediato, a precipitação, filha do medo e do rancor, desencadeou mais uma vergonhosa guerra de difícil encerramento na atualidade, com a morte de milhares de civis e militares, cada dia com maiores complicações. Passado o primeiro momento, ampliou-se o fanatismo nacional em inúmeros países submetidos ao jugo inclemente de outros, mais poderosos, estimulando o uso perverso das bombas humanas. Eles desenvolveram, inclusive, bombas. De longe, eles matam as pessoas. Olha que legal. Em inconcebíveis atentados à própria, assim como a outras vidas. Né? Porque numa dessa vai matar alguém e ainda acaba morto. Olha que legal. As tropas espirituais inferiores, que no momento semeiam hediondez no planeta, têm algumas das suas lideranças nas vítimas da Inquisição inditosa sob o comando de antigos rabinos, judeus e ulumás mouros, que estorcegaram até a morte inclemente nas sessões de tortura, nos cárceres infectos ou foram queimados vivos após sofrerem todo tipo de martírio. Então, as tropas espirituais inferiores foram criadas na época da Inquisição. Sempre teve, mas intensificou, né? Inditosos até hoje, desde os recuados dias de 1478 em Espanha e 1536 em Portugal, quando tiveram início as perseguições, em decorrência da bula papal firmada por Sisto IV, no dia 1º de novembro de 1478, por solicitação dos reis católicos, que desejavam coibir, conforme o conseguiram, as práticas ditas mosaicas, em forma de ritos e cerimônias entre os denominados cristãos novos, de Castela e Aragão, considerando que elas se propagavam em razão da tolerância de bispos e outras autoridades eclesiásticas permissivas. Através das bulas e dos editos inquisitoriais, a
perversidade e os interesses mesquinhos espalharam o terror na Península Ibérica, qual ocorria também em diversos outros países. A ignorância, filha do despudor, levava aos tribunais todos aqueles que caíssem na desgraça de uma denúncia feita por interessados no espólio das vítimas. Em concordância, os prelados e bispos nomeados para esse fim, em ambos de reinos, Castela e de Aragão, pelos seus reis, gerando um infortúnio que se arrasta até os dias de sombra e de recuperação. A hedionda organização sobreviveria terrível até extinguir-se em Espanha, 1834. 400 anos aí de luta. Uma luta que só cabia aos reis. Quanto mais luta, mais poder, né? Embora funcionasse até bem mais tarde em Portugal, 1821. Não esqueçamos o auto de fé de Barcelona em relação aos livros espíritas. No dia 9 de outubro de 1861, na esplanada do castelo daquela cidade catalã. O amor de Jesus convoca-nos desde há muito para que executemos um programa de reabilitação dos nossos gravames, buscando aqueles aos quais ofendemos, torturamos e levamos ao infortúnio. Pois é. A gente não sabe quem foi no passado, turma. Vai saber se a gente não estava envolvido nisso tudo aqui. Como estamos vivendo o período das definições espirituais no globo terrestre, já não podemos adiar a oportunidade da busca e do encontro conscientes com os nossos irmãos em desdita, que permanecem nos labirintos do ódio. E como poderíamos realizar essa programação? Voltou o amigo a interrogar. Sem apresentar qualquer enfado, o generoso amigo elucidou. Empenhados conforme nos encontramos, ao lado de milhares de outros grupos de espíritos que trabalham pela implantação dos novos tempos, especialmente na atividade preparatória da reencarnação dos luminares do passado, assim como dos nossos irmãos convidados de Alcione, acompanhamos o cerco negativo daqueles amigos referidos, tentando impedir a execução do programa em marcha. De igual maneira estarão reencarnando-se elevados espíritos da filosofia e da arte. Então, nosso planeta nesse período aqui começou a vir espíritos lá de Alcione e de outros lugares, com um bom desenvolvimento em filosofia, arte, da religião, da política do passado, considerados pais dessas doutrinas, a fim de poderem reformular, atualizar e conduzir as origens do ideal, dos quais os seus postulados foram afastados, facilitando a transição da sociedade em outros segmentos de que se constitui. Ou seja, tirar aí total poder das mãos de uma única, religião, vamos dizer assim, de um único poder político. Agora vem outros que é para dividir o conhecimento, e não ficar totalmente nas mãos de poucos, mas tentar passar isso para outros, para que a gente possa multiplicar e se desenvolver. Teremos oportunidade em nosso atual labor de ser enfrentados por esses companheiros em alucinação, que irão desafiar-nos a combates corpo a corpo, como nos velhos tempos em que se estabeleciam áreas próprias para as lutas, ante o aplauso de assistentes fúteis que ficavam a regular distância aguardando os vencedores, para aderir às suas façanhas. Enquanto urdem as técnicas da indignidade e da vilânia, os nossos serão sempre os instrumentos do amor e da compaixão, em forma de caridade para com todos. Peraí, deixa eu só pegar isso aqui. Então, eles estavam querendo uma guerra corpo a corpo, porém, essa espiritualidade vai trabalhar com amor, com a caridade, usando o capacete da fé e a espada flamejante da bondade, de forma que a vitória, sem dúvida, será de Jesus descrucificado. Olha que legal essa frase. Enquanto urdem as técnicas da indignidade e da vilânia, os nossos serão sempre os instrumentos do amor e da compaixão, em forma de caridade para com todos e com nós mesmos, usando o capacete da fé e da espada flamejante da bondade, de forma que a vitória, sem dúvida, será Jesus descrucificado. Eu gosto de ouvir essas coisas.
Eu odeio não, que é uma palavra muito forte, mas eu não gosto de ouvir quando as pessoas crucificam Jesus. Coitado desse homem. Ele já saiu da cruz há tanto tempo e o povo ainda fica lá cultuando Jesus na cruz. Vamos tirar ele de lá, né? No silêncio que se fez natural, o amigo Anselmo inquiriu: prosseguiremos ainda por algum tempo no serviço preparatório das reencarnações, conforme estivemos fazendo? Sim, sem qualquer dúvida, porquanto os nossos tentames podem ser considerados ensaios para os acontecimentos massivos que já se encontram preparados dependendo exclusivamente das condições psíquicas do planeta e das responsabilidades assumidas conscientemente pelos pais que receberão os nobres imigrantes, ao mesmo tempo que também acolherão os missionários do passado, agora de retorno. Estamos no limiar do glorioso momento anunciado pelo Senhor desde quando este esteve conosco e confirmado pelos seus mensageiros de todos os tempos que aguardam essa hora para a construção definitiva do reino de Deus em todos os corações. Somos os trabalhadores humildes que preparam o solo para as grandes avenidas do progresso, ficando esquecidos a fim de que o conforto e a felicidade deslizem em triunfo pelas vias formosas que nossas mãos calejadas trabalharam, quando o terreno era rebelde e difícil. Silenciando por um pouco, o amigo e o benfeitor levantou a cabeça na direção do zimbório coruscante e referiu-se aos fascículos de luz, que desciam com relativa velocidade na direção do orbe terrestre, iluminando mais a noite deliciosa. Eles estão chegando, recepcionados por incontáveis trabalhadores da seara do mestre, localizando-os nos lares em que deverão renascer. Houve mais um prolongado silêncio e não era necessário acrescentar mais nada. De imediato, porque a madrugada se desenhava após a noite plena, Dr. Silvio convidou-nos a visitar um bairro periférico naquela mesma cidade onde o sofrimento mais se expressava em forma de miséria socioeconômica. Caminhamos entre os casebres miseráveis, com os esgotos a céu aberto, os animais domésticos rompiam sacos de plásticos de lixo em busca de alimento, atraindo vorazes ratazanas que também, vez que outra, atacavam as crianças adormecidas no solo em tábuas desnudas e infectas. Adentramo-nos em um desses lúgubres redutos e notei que de uma humílima construção exteriorizava-se uma suave claridade. Percebendo minha muda indagação pelo motivo daquela diferença, o benfeitor acercou-me e socorreu-me, esclareceu. É a residência de Hermenegildo e Rosalinda, um jovem casal de nossa esfera que renasceu em condição de penúria econômica, a fim de ressarcir antigos comportamentos extravagantes e que se comprometeram a cooperar com a reencarnação de muitos visitantes, de um dos visitantes de Alcione. Adeptos ao espiritismo, permanecem fiéis aos compromissos abraçados antes do túmulo, havendo-se consorciado faz poucos meses após o reencontro feliz na casa espírita em bairro próximo, onde experimentam conforto e servem com abnegação. Tocados pelos ensinamentos de Jesus, possuem o hábito salutar de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, todas as noites antes do repouso, o que se transformou numa forma delicada de estudo espiritual no lar, atraindo expressivo número de amigos desencarnados que cooperam na região, transformando o reduto doméstico em santuário de repouso e renovação. Entremos. Então eu vou parar por aqui. Eles estão entrando na casa de um casal que se comprometeram no plano espiritual a virem nessa encarnação com muita dificuldade econômica, porém eles vão receber um amigo de Alcione, né, reencarnando no nosso planeta, que vem com a missão de estar transformando o meio onde ele vai renascer. Amanhã a gente vê o restinho dessa história. Até mais.